Oi pessoal, eu sou Renata Vieira e hoje eu tô aqui no canal da Círculo com mais uma aula preparada com muito carinho para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e aperte o sininho para não perder as novidades. E compartilhe esse vídeo à vontade. Vamos agora conferir a lista de materiais e uma ótima aula para você. A peça da aula de hoje vai ser esse casaco em crochê, feito com a montagem de vários quadradinhos. Manga em pontos altos, manga com a medida de 7/8, bem bacana. Gente, manequim 46/48, ele tá com 57 de largura e 56 de comprimento. Para fazer em outros tamanhos, você não precisa mexer na receita. Pode seguir a aula, você vai apenas mudar o tamanho da agulha. A gente está trabalhando com o fio molê, que é um fio super leve. Então, para o tamanho P, por exemplo, você pode trabalhar com a agulha 2,5. E para o tamanho M, você pode trabalhar com a 3,5 e 4. Mudando o tamanho da agulha, já mexe bastante no tamanho da peça, tá? Então, vamos lá começar a nossa aula. Nós vamos começar pela cor andiroba, numeração 7628. Vamos fazer um anel mágico, trago a laçadinha, faço 3 correntinhas para começar, que vão contar aqui como o primeiro ponto alto, laço e dentro do anel vamos fazer mais 11 pontos. Então, teremos ao total 12 pontos altos dentro do anel mágico. Completando 12 pontos, vai puxar a pontinha inicial do fio, vem na terceira correntinha, fecha com ponto baixíssimo. Pode cortar e arrematar. Puxa a ponta para o lado avesso e amarra a ponta inicial com a ponta final. Você pode deixar os arremates para fazer no final da peça ou ir confeccionando as carreiras e arrematando as pontas. Agora, vamos trabalhar com a cor glacê, numeração 3013. Pode escolher qualquer um dos pontos, trago a laçadinha. Deixa um pedacinho de fio para o arremate. Vou fazer 2 correntinhas. E agora, em cada ponto, eu vou fazer 4 pontos altos fechados juntos. Aqui eu já tenho metade de um ponto, laço no mesmo lugar, trago a laçadinha e faço metade de um ponto alto, passando só por 2 laçadinhas. Laça no mesmo lugar, metade do terceiro ponto, laça no mesmo lugar, metade do quarto ponto, passando só 2 laçadinhas. Laço, fecho todos os pontos e faço 1, 2, 3 correntinhas. Laço, vou para o próximo ponto de base e vou fazer 4 pontos altos fechados juntos. Então, eu tiro metade do primeiro ponto, laço, metade do segundo, metade do terceiro, metade do quarto. Laço, tiro tudo, 1, 2, 3 correntinhas. Então, se eu tenho 12 pontos altos, eu vou fazer 4 pontos altos fechados juntos por 12 vezes, separados por 3 correntinhas. E vai ficar desse jeito. Nesse momento, é muito importante que tenham 12 pétalas, senão depois a gente não consegue formar o quadradinho. Corta o fio, deixando um pedacinho para o arremate. Fiz aqui os últimos 4 pontos altos fechados juntos, 3 correntinhas. Venho no primeiro conjunto, faço um ponto baixíssimo. E vou arrematar o meu fio aqui, sempre puxando a ponta para o lado avesso da peça para esconder esse nozinho. Caminho com o fio aqui para ficar as 2 pontas bem pertinho uma da outra. Dou o nozinho, já arremato aqui com 3 laçadinhas bem forte, olha. Pronto, pode cortar. Vou fazendo assim todas as carreiras, já vai ficando prontinho.
12 pétalas. Agora, a gente vai trabalhar com a cor Nelmite, de numeração 5743. E a gente vai começar a dar formato de quadradinho a essa peça. Você pode escolher qualquer um desses intervalos para começar a próxima carreira. Deixando sempre um pedacinho de fio aqui para o arremate final. Vou introduzir a agulha, trago a minha laçadinha. Vou fazer 3 correntinhas para subir, que é o primeiro ponto alto. Laço, faço mais 2 pontos altos. 1, 2, 2 correntinhas e no mesmo intervalo faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, eu tenho nesse intervalo um lequinho, que vai formar a nossa primeira curva. Vou fazer 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, laço. Vou pular 2 intervalos, olha, 1, 2, vou lá no terceiro e vou repetir esse leque. 3 pontos altos, 1, 2, 3, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Laço, pulo 2 intervalos, vou no terceiro e faço tudo de novo. Então, serão 4 leques, e olha, a gente já tem 2 esquinas, e vamos fazer dessa forma, pulando 2 intervalos. No terceiro, eu faço o leque, e vão sobrar os 2 últimos intervalos aqui. Então, todos os leques de 3 pontos, 2 correntinhas, mais 3 pontos, todos no mesmo intervalo. 1, 2, 3. E olha só como vai ficando quadradinha a nossa peça. Então, você vai repetir até o final. E vai ficar desse jeito. Fiz o meu último leque, 5 correntinhas. Pode cortar o fio e vamos fazer o arremate. Lá na terceira correntinha, onde você iniciou a carreira, faz um ponto baixíssimo. Puxa aqui o seu fio. E aqui pelo avesso, você caminha com essa ponta, aproximando aqui a ponta inicial com a ponta final, vai dar 3 nozinhos e pode cortar o seu fio. E a gente vai para a última carreira. Agora, com o branco, nós vamos começar no leque, pode ser qualquer um deles. No intervalo do leque, a gente vai fazer outro leque. 3 correntinhas para subir, que é o primeiro ponto alto. No mesmo intervalo, mais 2 pontos altos, 2 correntinhas e no mesmo intervalo vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos sobre o leque. Agora, nós vamos trabalhar os pontos aqui, olha, no intervalo lá da carreira na cor glacê, aqui e aqui. Vamos ignorar essas correntinhas. Porém, nós vamos trabalhar o ponto alto alongado. Laço, vou lá nesse intervalo, nós pulamos 2 intervalos na carreira, aqui, olha, nas pétalas, 1, 2. Então, a gente vai trabalhar no primeiro intervalo 4 pontos altos alongados. Eu tiro uma laçada, tiro 2, tiro 2. Aqui, do leque para o primeiro ponto alto alongado, não fiz correntinha. Laço e vou fazer mais 3 pontos altos alongado. Passo uma laçadinha, passo 2, passo 2, de novo. Trago a laçada, passo uma, passo 2, passo 2. Mais uma vez. Passo uma, passo 2, passo 2. Tem que ser o ponto alto alongado, porque a gente vai pegar lá embaixo na pétala, e aí, se você fizer o ponto alto normal, vai repuxar. Laça, vou para o próximo intervalo entre as pétalas e vou fazer mais 4 pontos altos alongados.
trago a laçadinha, passo uma, passo duas, um ponto, passo uma, passo duas, de novo o terceiro, passo uma, passo duas e mais uma vez o quarto, passo uma, passo duas, passo duas. Então, aqui eu tenho 2 blocos com pontos altos alongados. Laço, não fiz correntinha, vou no intervalo do leque e faço outro leque com ponto alto normal. Passo duas, um ponto, o segundo, o terceiro, 2 correntinhas mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Laça, vai para o intervalo entre as pétalas e faz 4 pontos altos alongados. Passa um, passa dois, assim você vai repetir, contornando esse quadradinho, fechando aqui, tá vendo? Vai eliminar esse intervalo grande das 5 correntinhas e vai ficar com os 4 cantos. Aqui no leque, ponto alto normal e nos bloquinhos, ponto alto alongado. Só vai ter intervalo de correntes nos leques, tá? A gente vai distribuir, encontro com vocês no final da carreira. E vai ficar desse jeito. Agora, a gente corta, deixando um pedacinho para o arremate, não tem correntinha. Vamos na terceira correntinha inicial, ponto baixíssimo. E vamos fazer todos os arremates da mesma forma, puxando essa ponta aqui, olha, para o lado avesso, caminha com ela, aproxima da ponta inicial, amarra com os 3 nozinhos, corta. Agora, a gente vai conferir essa medida e o nosso quadradinho ficou com 14 por 14. Terminamos o primeiro quadradinho, nós vamos precisar de 28 peças iguais a essa. Para fazer o triângulo, vamos iniciar com a cor andiroba, numeração 7628, anel mágico, e vamos fazer aqui 6 pontos altos, 3 correntinhas para subir, que é o primeiro ponto, vai fazer mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Somados aqui com as 6 correntinhas, temos 6 pontos. Vamos puxar a ponta inicial. Aqui é um pouquinho diferente, porque a gente não vai ter o círculo. A gente vai fazer metade do quadradinho. Então, corta, arremata aqui pelo avesso do mesmo jeito. Aproxima as 2 pontas e vai dando nozinho. Agora, com o fio glacê, vamos fazer 6 pétalas. Ponta para o arremate, vou vir aqui, olha, na terceira correntinha, trago a laçadinha, 1, 2, 3, 4 correntinhas para começar, laço no mesmo lugar, vou fazer a pétala, 4 pontos altos fechados juntos. Então, eu trago metade do primeiro, metade do segundo, metade do terceiro, metade do quarto. Laço, tiro tudo. Então, a gente começou com as 4 correntinhas, porque a gente precisa deixar aqui essa alcinha. Então, fizemos as 4 correntinhas mais a pétala no primeiro ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, vou sobre o segundo ponto alto e faço a segunda pétala. 1, 2, 3, 4 pontos altos, fecha tudo junto, 1, 2, 3 correntinhas. Vou completar aqui 6 pétalas, já fiz a segunda e eu volto com vocês no final. Vai ficar desse jeitinho, a primeira alcinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétalas, e a gente vai terminar com a alcinha também. Vamos fazer uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar da última pétala. Então, a gente deixou uma alcinha inicial e uma alcinha lá no final. Corta o fio
e arremata. Agora, com a Cornel Mite, vamos fazer as pétalas dessa florzinha. Vamos começar naquela alcinha inicial. Ponta para o arremate. Aqui, olha, antes da primeira pétala, nós fizemos uma alcinha. Vamos repetir. 4 correntinhas para fazer a primeira alcinha. Laça. E aqui, ainda no intervalo, eu faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. A alcinha de 4 correntinhas, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, laça, pula 2 intervalos, vai no terceiro e vamos fazer o leque. 3 pontos altos, 1, 2, 3, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que eu tô sempre começando as carreiras do mesmo lado, para que os pontos fiquem todos do lado direito, voltado para cima, tá? Então, eu comecei aqui, arrematei, voltei para esse lado e arrematei aqui, a mesma coisa agora, começando com a folhinha nessa ponta e vou arrematar lá na outra. Todas as carreiras precisam estar com o lado direito voltado para cima. Fiz o meu leque, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, laço, pulo 2 intervalos, vou lá no último intervalo, olha, na alcinha final da carreira, vou fazer 3 pontos altos, 1, 2, 3 e finalizo com uma alcinha também. Uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar. Olha, o nosso triângulo fica bem tortinho, desorganizado, mas agora com a última carreira ele vai ajeitar. Corta o fio com um pedaço bom para o arremate e a gente vai fazer agora com o branco. Última carreira do triângulo, vou começar do mesmo lado. Pontinha para o arremate, vamos trabalhar dentro da alcinha, trago meu fio, faço 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, mais 3 pontos altos, na mesma alcinha, 1, 2, 3. Então, fizemos a alcinha, 3 pontos, laça. No primeiro intervalo da pétala, eu vou fazer 4 pontos altos alongados. Passa 1, passa 2, passa 2, 1, 2, 3, 4, laça. Vou para o segundo intervalo entre as pétalas, faço mais 4 pontos altos alongados, 1, 2, 3, 4, laça. Aqui eu vou fazer leque sobre leque. 3 pontos altos normais, não é mais ponto alto alongado. 1, 2, 3, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3, laça. Vou fazer 4 pontos alongados aqui nesse intervalo, mais 4 pontos alongados no segundo intervalo. Fiz os 2 blocos, laça, vai lá na última alcinha e vamos fazer 3 pontos altos normais. 1, 2, 3, uma correntinha, mais um ponto alto, para deixar uma alcinha aqui também no final. Vai ficar desse jeito o seu triângulo. Pode cortar o fio e arrematar. Aqui, como as pontas estão bem afastadas, você não precisa amarrar uma na outra. Faz um ponto de arremate, aí caminha aqui, esconde mais um pouquinho, pode cortar o fio. Vai fazer a mesma coisa lá do outro lado. Arremata bem apertadinho e corta.
você vai precisar de 2 triângulos para o seu casaco. Então, a gente fez um, você vai fazer mais um, igual a esse. Agora que eu já tenho os 28 quadradinhos e os 2 triângulos, nós vamos fazer a montagem do nosso casaco. Nós vamos começar a montagem pelas costas e nós vamos costurar 4 quadradinhos para a largura e 4 quadradinhos para a altura. Eu vou mostrar para vocês agora como nós vamos fazer essa costura. A costura dos quadradinhos vai acontecer de leque a leque. E eu vou pegar sempre uma alcinha dessa correntinha de base. Então, lembra que aqui, olha, nós temos 2 correntinhas no intervalo do leque. Vou pegar a primeira alcinha da primeira correntinha de um quadradinho. Vou pegar a alcinha do segundo, olha, só uma para ficar uma costura bem leve. Vou puxar o meu fio, posso dar um pontinho aqui para me ajudar. Depois eu vou arrematar as pontas sempre pelo avesso. E agora, como todos os quadradinhos têm a mesma quantidade de pontos, nós vamos fazer essa costura pegando aqui, ó, uma alcinha de cada quadradinho. Cuidado para não repuxar. Deixa sempre o pontinho aqui da costura com a mesma pressão. E assim eu vou costurando os pontinhos até o próximo intervalo do leque. Fiz a costura, cheguei aqui no leque, não vou cortar o meu fio, porque agora a gente vai trabalhar essa montagem das costas. Como aqui a peça vai ficar bem grande, não vai aparecer toda a montagem aqui na tela, eu vou tentar mostrar para vocês, olha. São 4 quadrados para a largura e a gente vai costurando, fazendo aqui 4 linhas e 4 colunas. Olha, 2 e a gente vai encaixando e essa é a parte das costas do casaco. Você vai costurar todos da mesma forma. Eu tô aqui embaixo na costura, vai costurando aqui direto, acabou o fio, você vai costurando todas as linhas na vertical, depois costura todas as linhas na horizontal, sempre da mesma forma, tá? E vou fazer essa montagem do jeitinho que eu ensinei aqui para vocês e volto pra gente fazer a montagem da parte da frente. E depois que você costurar tudo, os quadrados vão ficar desse jeito e nós temos a parte das costas pronta. Aqui, olha, 4 de largura por 1, 2, 3, 4 de altura, um quadrado 4 por 4. E na medida em centímetros, nós temos aqui, ó, 55 por 55. Então, agora a gente vai reservar a parte das costas. Olha como que fica bonito, gente, esse efeito. E vamos para a montagem da parte da frente. Antes de começar a montar a parte da frente do nosso casaco, a gente vai conferir o que a gente acabou de fazer. Nós montamos essa parte, um quadrado maior para as costas. Agora, nós vamos montar 2 partes para formar a frente do casaco. Então, nesse momento, se você quiser, pode dar uma pausa, congelar a imagem do vídeo e desenhar aí numa folha de papel para facilitar na hora da sua costura. Atenção aqui, ó, para a posição dos triângulos. Vocês já estão vendo aonde nós vamos aplicar os 2 triângulos que nós fizemos, tá? Então, aqui as 2 partes da frente e aqui a parte das costas, um quadradão. E agora nós vamos montar 2 partes. Eu já tenho uma montada, então vamos lá ver. Olha, 1, 2, 3, 4 quadrados inteiros. 1, 2, 3, 4. Um pouquinho mais para cima eu tenho um triângulo, já formando aqui a curva do decote, mais um quadrado. Então, um triângulo e um quadrado. E agora, um quadradinho lá em cima para fazer o ombro e terminar o nosso decote. Eu vou montar a outra peça aqui sem costurar, vou botar uma do lado da outra, abrir um pouquinho mais essa imagem para vocês terem uma ideia melhor. A costura é a mesma das costas, tá? Pegando sempre uma alcinha de cada peça para ficar bem leve, não tem nada de diferente. Olha só como que fica a peça. Vou tentar mostrar aqui para vocês.
esse lado aqui tá todo costurado já, então os quadradinhos eles vão se alinhando conforme você vai fazendo a costura. Aqui tá tudo solto. É só para você observar a posição dos triângulos, a gente tem que fazer invertido, porque aqui é o decote. Vou tentar mostrar tudo aqui para vocês, porque o espaço é pequeno. O ombro tá lá em cima, o decote, aqui a gente vai deixar aberto, tá? Então, vocês vão costurar todos os quadradinhos para montar a parte da frente, para ficar igual esse lado aqui, ó. Então, lá em cima, os ombros, o decote, aqui a abertura frontal e ali as laterais. Então, o cuidado maior para que todos os quadradinhos fiquem com o lado direito para cima e aqui no triângulo, posição invertida, para fazer o acabamento do decote. É só costurar agora do mesmo jeitinho que você costurou a parte das costas. Quando você fez os dois triângulos, você não precisou se preocupar com a posição, tá? Do jeito que você fez os dois iguais, você vai aproveitar aqui e vai dar super certo, porque, ó, essa parte é o lado direito, esse é o avesso. Então, você fez dois triângulos iguais. Serve para esse lado, e agora é só você virar desse jeito para usar do outro lado da parte da frente, tá vendo? Então, fica com o lado direito para cima, normal, tá? Não precisava fazer nada diferente, é só fazer duas peças iguais. Agora, a gente vai costurar o outro lado para começar a montagem do casaco. Vamos aproveitar aqui a montagem da parte da frente só para reforçar o esquema da costura. Não tem segredo, tá? Vamos começar, olha, no pontinho do leque, pegando um fio, uma laçadinha, um pontinho. Todos os quadradinhos têm a mesma quantidade de pontos, então é só casar, tá? Eu vou reforçar aqui essa costura, caso você tenha ficado na dúvida, mas é a mesma que nós fizemos na parte das costas. Olha lá, olha, gente. 3 nozinhos aqui para prender bem essa ponta, pode cortar. E agora você segue montando o esquema da parte da frente. Primeiro ponto alto desse lado com o primeiro ponto desse, olha. Não precisa repuxar essa costura, só deixar firme para ela também não abrir. Um ponto de cada lado e pegando só uma alcinha. Tá? A costura é só isso. Então, você vai prender agora os quadradinhos, fazer a costura montando os dois lados da parte da frente. E a gente volta para unir a frente com as costas e começar a manga e o acabamento. Prontinho, as duas partes estão montadas, aqui a abertura frontal e lá em cima os ombros. Olha só o decote, fica bem bacana. Agora, a gente vai costurar na parte de trás esses dois quadradinhos aqui, ó, nessa lateral e nessa lateral. Eu vou colocar a parte de trás aqui por baixo para mostrar para vocês. Aqui eu tenho a parte de trás com o lado avesso para cima, porque agora eu vou costurar as peças colocando o avesso com o avesso. Coloco uma parte da frente aqui, a outra parte da frente do outro lado, e nós vamos fazer a costura na lateral, unindo apenas dois quadradinhos aqui, olha. Esses dois quadradinhos de baixo, a gente vai começar numa ponta, costurar um mais um. Esses dois quadrados aqui na parte de cima, eles vão formar a nossa cava. Então, a gente vai costurar dois quadradinhos aqui embaixo e também esses dois aqui, olha, um da frente com um das costas, fechando o ombro. Do outro lado, a mesma coisa, eu vou costurar esse mais esse, vai ser a lateral. Esses dois aqui formarão a cava, dois na parte da frente e dois na parte das costas. E também vou fechar aqui, um na frente com um nas costas, fechando o nosso ombro, tá? Então, costura, não tem mistério, é do mesmo jeito. Nós vamos trabalhar agora toda essa abertura do casaco. Começa nessa ponta, contorna e finaliza nessa. Depois a gente vem para o acabamento aqui na parte de baixo. Eu já fiz uma manga
mas a outra manga nós faremos juntos. Eu tenho aqui a abertura do casaco e aqui a barra. Já prendi o meu fio e agora nós vamos distribuir pontos altos. Porém, nós vamos trabalhar somente sobre os pontos altos. Quando chegar aqui, olha, na união dos leques, você vai trabalhar sobre os 3 pontos, vai pular a costura, os intervalos e vamos pegar os 3 pontos seguintes. E aqui no triângulo, em cada alcinha dessas carreiras, nós vamos colocar 2 pontos altos. Então, vamos lá. A gente vai fazer uma diminuição nessa abertura para trabalhar o ponto barra. Então, eu já começo aqui, ó, com ponto barra sobre o ponto alto. Vou fazer 3 correntinhas, que é o meu ponto em relevo pela frente. No seguinte, eu faço um ponto em relevo por trás. Nessa carreira que a gente está trabalhando aqui, você pode apertar um pouquinho os pontos. Se você não conseguir com a agulha 5 milímetros, você pode trabalhar com a 4. Então, eu tenho 3 pontos altos e agora eu vou fazer essa sequência de um ponto alto em relevo pela frente, um ponto alto em relevo por trás. Eu vou trabalhar esse quadradinho aqui até chegar na união dos leques para você ver o tanto de ponto ali que você vai pular para poder ajustar essa barra. Olha, um ponto alto pela frente, um ponto alto por trás. E assim a gente vai trabalhar toda essa abertura, algumas carreiras para fazer uma barra bem bonita. Você pode fazer na largura que você quiser. Quero chegar com vocês até aqui, na união dos leques. Um pela frente. Vai ajustando os pontos. Um por trás. Tô chegando aqui no leque já, ó. Um pela frente. Um por trás. Vou pular a união, então se eu trabalhei esse aqui por trás, eu vou pegar o próximo ponto alto, que é esse daqui pela frente. Pode ficar tranquila que não vai repuxar a sua peça. Vou trabalhar esses pontos e encontro vocês aqui no triângulo. E vai ficar desse jeito, ainda não tá tão marcadinho, mas já deu uma segurada aqui no nosso quadradinho, lacei, cheguei na parte do triângulo. Trabalhei os últimos 3 pontos aqui, ajusta esse ponto e vamos fazer 2 pontos altos em cada carreira do triângulo. E depois esses pontos irão receber o ponto barra na próxima carreira. 2 na carreira verde, 2 na carreira de pétalas. 2 nesse lado aqui do miolinho e que você pode aproveitar para arrematar e esconder os nozinhos. Trabalha por cima dos nozinhos para esconder. Olha, 2 do outro lado. Somente no triângulo a gente não vai trabalhar o relevo nessa carreira. Na próxima a gente já trabalha o relevo aqui. Ó, e vamos passando pelo triângulo. Cheguei aqui, olha, na união. Então, aqui ainda tem 2 pontos. Mais um. E aqui, onde tem a união dos leques, eu não faço nada e pego lá na frente. Porém, a gente vai voltar aqui, ó, para ver a sequência da distribuição do ponto relevo. Um pela frente, um por trás, frente, 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 trás. Então, esse primeiro aqui eu pego pela frente, tá? Para na volta, na próxima carreira, casar os pontos em relevos. Então, é só isso. Vai distribuir, passando por toda a parte do casaco, pelo pescoço. Quando chegar lá do outro lado, vai fazer a mesma coisa, 2 pontos em cada carreirinha, e eu encontro com vocês aqui. Cheguei aqui na ponta, comecei aqui, subi o decote, passei pelo triângulo, pelo pescoço,
desci do outro lado e cheguei aqui. Você pode fazer carreiras de vai e vem, depois fazer o acabamento. Só que eu vou aproveitar, gente, já contornar essa abertura toda. Inclusive aqui a barra a gente vai fazer um acabamento único, o mesmo acabamento. Porém, para fazer essa curvinha aqui sem repuxar a peça, aonde tem os leques, somente aqui, olha, nessas duas pontas na parte baixa. Nós vamos fazer aumentos, precisamos, tá? Para fazer essa curva sem repuxar o casaco. E aqui eu fiz meu último ponto em relevo por trás. Dentro desse intervalo do leque, eu vou colocar 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Porém, para continuar distribuindo ponto barra um por todo o restante aqui da nossa barra, da parte baixa do casaco, tá? Porque aqui tá a abertura. Você vai seguir essa sequência e você volta aqui, ó, pela frente. Aqui eu tenho um pela frente, um por trás. Então, frente, trás, frente. O seguinte é por trás, tá? Então, a gente vem distribuindo, trabalhando só nos pontos altos. Olha, aqui tem 3 pontos, aqui é a união do leque. Pula tudo isso. Então, você vai trabalhar nesses 3 pontos, depois aqui, ó, em seguida nos outros 3 seguintes. Contorna a barra. Quando chegar aqui, aonde você iniciou, vai fazer os 3 pontos altos dentro do intervalo de aumento e vamos seguir distribuindo o ponto barra um por um, contornando. Você vai fazer quantas carreiras você quiser. A partir da segunda carreira, lembra que tem que respeitar a posição dos pontos. Ponto alto em relevo pela frente, sobre ponto alto em relevo pela frente e ponto alto em relevo por trás, sobre ponto alto em relevo por trás, tá? Pra gente fazer o ponto barra um por um. Agora eu vou trabalhar todo esse acabamento e volto com vocês aqui no final dessa carreira. Cheguei aqui no ponto que eu comecei, no outro leque. Então, dentro desse intervalo, você vai fazer os 3 pontos de aumentos. 1, 2, 3. Finaliza a carreira na terceira correntinha que você fez para começar. E nós vamos começar a carreira em relevo também. Faço um ponto baixo em relevo, 2 correntinhas. Laça, o próximo tá por trás, faço por trás. O próximo pela frente, então eu faço pela frente. Agora é só acompanhar a posição dos pontos e trabalhar várias carreiras para fazer uma borda aqui bem larga, que vai ficar bem bonita. Quando você chegar lá do outro lado e encontrar os 3 pontos, eu vou voltar aqui, ó, para cortar caminho e mostrar para vocês como que vocês vão passar sobre esses 3 pontos de aumentos. São 3 porque sobre o ponto do meio, a gente vai fazer aumentos. Toda a carreira vai ter aumento. Então, vamos supor que você já passou, contornou todo o casaco e tá aqui, distribuindo os pontos em relevos. Eu tô só cortando o caminho para mostrar como passar por aqui, ó. Pela frente, por trás, eu vou até o ponto do meio daqueles 3 pontos de aumentos. Pela frente, por trás, olha, eu já até peguei o primeiro ponto dos 3. Fiz por trás. Aqui, nesse ponto do meio, eu vou colocar 3 pontos de novo. 1, 2, 3. Então, se esse seguinte aqui tá pela frente, esse aqui anterior eu trabalho por trás para continuar a sequência, tá? Então, a gente faz os 3 pontos que na carreira seguinte, no ponto do meio, a gente faz outra vez 3 pontos. É só isso. E você vai trabalhar a largura da sua barra no tamanho que você quiser. Agora, eu vou contornar o meu casaco com várias carreiras e volto para mostrar para vocês. Pessoal, eu tô trabalhando as carreiras e cheguei aqui na curvinha e eu vou reforçar com vocês aquela explicação que eu dei. Aqui vocês estão vendo os 3 pontos. No ponto do meio, a gente vai sempre colocar 3 pontos altos no mesmo lugar para fazer o aumento. Mas, para ir criando o relevo, olha só, vai abrindo aqui, ó, os pontos em relevos,
não vai prejudicar o desenho, você vai fazer da seguinte forma. Então, se no ponto do meio eu vou colocar 3 pontos altos, esse aqui, ó, vim trabalhando, um pela frente, um por trás, um pela frente, um por trás, um pela frente, um por trás, cheguei no ponto do meio, faço 3 pontos altos normais, 2, 3, e aqui, para continuar o desenho, você olha os pontos que foram feitos aqui, ó. Eu tenho um pela frente, um por trás, então, a gente faz por trás. Esse seguinte é pela frente, e assim a gente continua, tá? Então, só tem esse diferencial aqui nas curvinhas. São nas duas pontas aqui da abertura do casaco, dos dois lados. Você vai fazer dessa forma. A largura desse acabamento, você decide. Pode fazer mais estreitinha ou mais fininha, tá? Eu quero uma borda larga, então vou fazer aqui mais umas carreiras e volto para mostrar para vocês. E a peça vai ficar desse jeito. Aqui a parte que fizemos os aumentos, tá vendo? Fica bem direitinho, bem certinho, não enruga, não repuxa a sua peça. Vamos ver aqui na parte de cima como é que ficou o acabamento. Olha, fica bem bonito. Eu fiz 5 carreiras do ponto barra, tá? Se você quiser, pode fazer mais. Fica bem certinho. Já completei aqui uma manga. E agora nós vamos fazer a outra manga juntos. Aqui a parte do acabamento está finalizada. Vou só arrematar o meu fio aqui para a gente terminar o nosso casaco. Antes de arrematar aqui, deixa eu só mostrar para vocês com quantos centímetros que ficou a minha barra. Ficou, gente, olha, com 4,5 centímetros. Vai fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Puxa aqui o fio para a parte de trás, pode cortar, arrematar, finalizou essa parte do acabamento, tá? Agora a gente vai fazer a manga. Tem um detalhe aqui que eu vou passar para vocês, uma dica preciosa para não deixar a sua manga marcada. Observem aqui, pessoal, essa manga toda em ponto alto e nós não temos aqui finalização da carreira, olha, em momento nenhum você vai ver aquela marca da finalização. Então, ficou uma carreira toda certinha e é isso que nós vamos fazer agora. Tenho aqui a cava do nosso casaco. Eu vou prender o meu fio nessa parte baixa, aqui o ombro. Então, você prende na parte de baixo, dá um nozinho bem forte, bem firme. E aqui o segredo para não deixar a sua manga marcada é o seguinte: nós vamos começar a distribuir os pontos altos, mas nós não vamos fazer 3 correntinhas. Vamos fazer o seguinte: eu vou trazer a laçadinha onde eu amarrei o meu ponto, laço, no primeiro ponto alto aqui, eu vou fazer meio ponto, só para começar. Laço, e agora eu vou fazer pontos altos. Vou no ponto seguinte, faço ponto alto, no seguinte, ponto alto, pegando as 2 alcinhas de base. Vou passar aqui por todo esse quadradinho até chegar lá na união dos quadradinhos onde a gente fez o leque. Ponto alto, olha, aqui não fizemos 3 correntinhas para iniciar. Deixa eu fazer mais um pouquinho aqui para chegar lá na união dos squares, para a gente fazer os pontos diretos somente sobre ponto alto. Olha, cheguei aqui aonde a gente tem a união de 2 quadradinhos, temos a costura. Então, eu tenho 3 pontos altos do leque, vou fazer um ponto alto para cada um. 1, 2, 3, laço e vou trabalhar sobre os 3 pontos altos lá do outro quadradinho. Na costura e no intervalo do leque, eu não faço nenhum ponto. 1, 2, 3. E assim eu vou contornar toda a abertura da cava. Encontro com vocês aqui no início, onde nós fizemos meio ponto alto. Tô chegando aqui no final da carreira.
Um ponto alto para cada um e a gente vai passar direto, sem finalizar. Vou mostrar para vocês. Olha, fazendo aqui o último ponto, laço, encontrei o meio ponto alto, ajusta bem. Vamos fazer direto um ponto alto sobre aquele meio ponto. Aí vou no seguinte, ponto alto, no seguinte, ponto alto, ou seja, nós vamos trabalhar todo o comprimento da manga em espiral. Assim, a gente não vai ter uma peça marcada, tá? Aqui, ó, não tem a curvinha. Nessa primeira carreira, como nós pulamos aqui, olha, os encontros dos quadradinhos, você vai ter esses buraquinhos, não tem problema. Nós vamos fazer 20 voltas em espiral para trabalhar o comprimento da manga, que é 7/8, mas se você quiser uma manga longa, comprida, você pode continuar trabalhando. Eu vou passar para vocês a medida dessas 20 carreiras. Você pode trabalhar normal, continuar o comprimento. Olha, aqui tem um buraquinho que fica da primeira carreira. Então, eu tenho uma manga com 32 centímetros. Logo aqui no final eu fiz a diminuição. Manga 7/8, 20 carreiras com 32 centímetros. Agora, é só continuar ponto alto sobre ponto alto, sem diminuição, sem nada, por quantas voltas você quiser. Eu vou trabalhar aqui as minhas 20 carreiras, essa daqui é a segunda, volto no final para a gente fazer a diminuição e o acabamento do punho. Trabalhei as carreiras da manga, a mesma quantidade que eu fiz na primeira manga. E aqui é nesse ponto que, se você quiser fazer uma manga mais comprida, você continua trabalhando. Então, a gente começou aqui, prendemos o nosso fio e fomos trabalhando aqui em carreiras, em espiral infinita, sem finalização, direto. Então, é uma peça que não vai ter nenhuma marcação. Parei de circular as carreiras aqui, olha, nesse ponto. Então, eu tenho aquele degrauzinho, porque como não fizemos 3 correntinhas para subir, a gente não vai ter onde fazer o ponto baixíssimo. Então, aqui nesse ponto, nós vamos pular um pontinho de base e vou fazer um ponto baixíssimo. É o único momento que você vai fazer um ponto baixíssimo nessas carreiras da manga. E fica bem legal, olha, some o degrauzinho. E agora, nós vamos trabalhar uma carreira de diminuição. Nessa carreira de diminuição, eu já vou trabalhar o ponto barra, pulando um ponto de base. Da seguinte forma, eu já pego esse ponto, trago a laçada, faço um ponto baixo em relevo, mais 2 correntinhas. Então, eu fiz aqui um ponto alto em relevo pela frente. Laço, pulo um ponto, vou no seguinte e trabalho esse ponto em relevo por trás, ponto alto. Laço, pulo o seguinte, vou no próximo em relevo pela frente. Estou fazendo aqui o ponto barra 1 por 1. Laço, pulo 1, vou no próximo em relevo por trás. Então, eu vou trabalhar um ponto alto em relevo pela frente, um ponto alto em relevo por trás, pulando um ponto de base. Então, nós vamos diminuir pela metade a quantidade de pontos aqui da nossa manga. Vou fazer essa volta, é a carreira de diminuição, somente essa carreira com diminuição. E volto aqui no final. Terminei a minha volta e, apesar da gente ter diminuído pela metade, olha, essa abertura ainda não fecha bastante. Agora que a gente vai distribuir ponto sobre ponto, ela começa a fechar e vai fazer uma diferença muito grande. Olha só que interessante, gente. A gente vai fazer esse punho. Tá vendo aqui a diferença da carreira de diminuição para como ela fica bem fechadinha depois. Só vamos fazer agora ponto sobre ponto. Aonde trabalhamos ponto alto em relevo pela frente, a gente vai manter a posição de cada ponto. Então, eu tenho aqui o último ponto que eu fiz por trás, encontrei aqui o meu ponto baixo mais as 2 correntinhas, faço um ponto baixíssimo, bem justinho, fecho essa carreira. Então, eu continuo agora a distribuição. Um ponto baixo, 2 correntinhas,
laça, vou no próximo ponto que está em relevo por trás e faço um ponto alto por trás. É só manter agora a posição conforme os pontos se apresentam. Ponto alto por trás, sobre ponto alto por trás, ponto alto pela frente, sobre ponto alto pela frente, tá? Nós vamos fazer algumas carreiras. Aqui também você pode definir a largura do seu punho. Na minha primeira manga, eu trabalhei a primeira carreira com diminuição, depois eu fiz mais 1, 2, 3, 4, 5 carreiras do ponto barra 1 por 1. Eu tenho um punho com 5 centímetros e meio, tá? Se você quiser mais, você vai continuando a fazer as carreiras, é só isso. Então, eu tenho aqui a carreira de diminuição e já comecei a primeira carreira do punho, são 5. Então, essa é a número 1, eu volto com as 5 carreiras prontas. Prontinho, terminei as carreiras, olha só como fica bem fechadinho, tá vendo? Aqui, essas últimas 5 carreiras, eu fiz só ponto sobre ponto. Agora, para finalizar, eu cortei o meu fio, fiz aqui o meu último ponto. Na terceira correntinha, você vai fazer um ponto baixíssimo, arremata, esconde aqui por dentro, caminha com essa ponta para o lado de dentro da peça, faz mais 2 pontinhos de arremate, pode cortar e você terá finalizado a sua peça. E nós terminamos. Agora eu vou mostrar para vocês o casaco todo prontinho. Antes de apresentar o casaco finalizado, eu vou mostrar o que sobrou de cada cor. Do novelo na cor andiroba, que a gente gastou apenas um, eu tenho essa sobra. No branco, essa é a sobra do quarto novelo e do Neomite. A cor glacê, que nós fizemos as pétalas, eu usei todo o novelo. E aqui está o nosso casaco finalizado, com todas as pontas arrematadas. Ele ficou super leve, bem quentinho. Aqui de largura ele ficou com 57 centímetros, tá um tamanho GGG, manequim 46, 48. E de altura ele tá com 56. Lembrando que se você quiser pode continuar fazendo aqui mais quadradinhos e trabalhar o comprimento que você quiser. Tá bom? É isso aí, terminamos a nossa peça. E aí, gostou da aula? Então me conta tudinho aqui nos comentários. Não esquece de compartilhar os seus trabalhos nas redes sociais, usando a hashtag Sempre Círculo. E compartilhe esse vídeo à vontade. Um beijo para vocês e até a próxima!